Bom dia a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, com esta saudação, iniciar mais uma vez a Escola Bíblica Dominical e para isso, neste momento, nós vamos orar. Querido Deus, Pai de misericórdia, Pai bondoso, nós queremos entrar agora na Tua presença mais uma vez para, em primeiro lugar, te agradecer por mais este dia que o Senhor tem concedido a cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, sermos gratos em todo o tempo e o tempo todo por todas as benesses que o Senhor tem concedido a cada um de nós, pelo Senhor ser o que és, por estar nos suprindo, ó Pai, em cada dia na alimentação, na saúde, no bem-estar, nas provisões diversas que nós precisamos para o nosso dia a dia, por estar sustentando também a Tua igreja, por ser o Criador do firmamento, da terra e de tudo que nela há, para comer, para embelezar, sejam aves, animais, quaisquer outras coisas, peixes que estão nos mares, nos rios. Nós te somos imensamente gratos porque a Tua bondade nós podemos ver na natureza, como diz a Tua palavra. Esteja abençoando a cada pessoa, os nossos irmãos em especial que confiam em Ti, que formam a Tua igreja, e que o Senhor possa, ó Deus, compadecer-se de nós em cada momento e aceitar o nosso humilde louvor, a nossa adoração, porque hoje é um dia especial também para isto se fazer presente em nossas vidas. Esteja abençoando, Senhor Deus, os pobres, os necessitados, os que estão adoentados. Ajude a eles a conseguirem uma graça, Senhor Deus, vindas do Teu trono, e que eles possam, uma vez sendo atendidos, lembrar-se que toda boa dádiva vem das Tuas santas mãos, e que nós possamos ser promulgadores e difundir a Tua palavra, Senhor Deus, para este mundo, para que o mesmo possa ter esperança tão somente no Senhor, que é o único Deus a quem nós servimos e devemos, Senhor Deus, toda a nossa vida e tudo que ela contém para o Senhor, porque, como diz a Tua palavra, tudo é do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. E assim nós cremos. Esteja abençoando as igrejas co-irmãs neste dia, os demais movimentos das igrejas que pregam a Tua palavra. Esteja abençoando, Senhor Deus, abrindo as portas do céu e derramando chuvas de bênção sobre cada um de nós, e que nós possamos, em contrapartida, sermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel a nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo, mais uma vez. Amém. Então, irmãos, hoje o tema se apresenta com o título Transformação. Quando se pensa em uma transformação, é necessário satisfazer algumas coisas básicas que envolvem estes fatos, estes procedimentos. Então, vamos pensar em substâncias reagentes. Nós temos a substância A mais a substância B, dando em contrapartida uma outra substância C formada pelas duas, como essas duas mãos que estão aqui, simbolicamente. Em primeiro lugar, deve haver uma afinidade química entre os reagentes. O que é afinidade química? Cada substância que nós temos, que nos cercam, tanto as que nós nos alimentamos delas, como as que formam as roupas que vestimos, como tudo o que nos serve e também não nos serve neste mundo, essas substâncias possuem eletrosferas, que são camadas eletrônicas, e essas camadas eletrônicas precisam ser compatíveis numa reação. Elas precisam se encaixar como os meus dedos estão se encaixando aqui. Porque se isso não acontecer numa reação de transformação, ou não acontece absolutamente nada, ou acontece uma tragédia, uma explosão. E isto é, claro que, danoso. As colisões entre estes íons, entre essas partículas das quais eu acabei de mencionar,
devem ser eficazes. Por quê? Porque elas devem atingir uma energia de ativação, ou seja, quanto mais as partículas se chocam, mais energia elas vão liberando desse choque, e essa energia vai sendo reaproveitada por outras partículas que vão entrando na cadeia para conseguirem terminar o processo. Isto por quê? Porque nós não alimentamos eletronicamente cada reação que acontece quimicamente ao nosso redor. Então elas precisam conseguir energia por si só. Quando houver uma quantidade suficiente dessa energia, é que então a reação começará a acontecer. Existem algumas reações interessantíssimas que podem te ajudar a compreender melhor isto que eu estou colocando neste momento. Por exemplo, dentro do estômago, do nosso estômago, nós temos várias células, das bilhões que formam o nosso organismo, o nosso corpo. Estas células, através daquilo que bebemos e comemos, elas conseguem metabolizar certas substâncias que serão úteis para cumprir a função pela qual elas existem. No caso, essas células estão na parte fúndica do nosso estômago, aquela cabeça que tem no nosso estômago, do lado esquerdo do seu corpo, na posição anatômica, né? Você olha para baixo e do lado esquerdo está a região fúndica. Essas células são especializadas, elas pegam tudo que você ingeriu, seja o que for, como eu acabei de dizer, e, por exemplo, os íons hidrogênio e os íons cloro, que estão inseridos nas diversas alimentações e também nos líquidos dos quais nos valemos para manter a nossa vida, elas vão metabolizar isso internamente, numa digestão intracelular, e vão liberar nessas células fúndicas o hidrogênio mais o cloro. Quando essas duas substâncias por si só não causam dano algum, elas são subprodutos. Então, quando essas duas substâncias se unem eletronicamente, quem estudou química pode entender melhor isto, elas formam uma terceira substância chamada HCl. Hidrogênio, o símbolo é H. Cloro, o símbolo é Cl. Quando o H se junta com o Cl, ele gera uma terceira substância que não é nem mais hidrogênio, nem mais cloro. Agora é ácido clorídrico. Tem uma razão que eu não vou explicar aqui do porquê esse nome ser assim. O fato é que quando elas estão juntas, aí sim você começa a sentir o potencial dessa substância. Ele causa aquela queimação, aquela azia quando você está com algum distúrbio estomacal e muitas vezes sobe pelo seu esôfago, gerando também uma segunda doença chamada esofagite, que incomoda a barbaridade as pessoas, prejudica a digestão dos alimentos. Então, este ácido clorídrico provoca a famosa queimação chamada de azia e incomoda bastante. Há também outras reações químicas de transformação, porque esse é o nosso tema, é em cima disso que nós estamos trabalhando hoje. As reações químicas que formam a manufatura de um pão acontecem da seguinte forma: você pega a farinha, que é um tipo de açúcar, nada mais é do que açúcar. Você coloca água ou leite, dependendo do tipo de pão que você vai fazer, são muitos pães que se faz, né, que se conhece, e você adiciona o fermento. Mistura tudo, quando você misturou, começa a acontecer uma reação química. E esta reação química vai formar pelo menos dois produtos essenciais. O dióxido de carbono, que é aquele gás proveniente dos refrigerantes, que a gente já falou dele em algumas aulas lá do passado. E este gás vai fazer com que haja uma transformação da massa e essa massa cresça bastante. E também gera a produção de certos tipos de álcoois. Aí você pode perguntar: nossa, mas então quem come pão, ele ingere álcool? Não, ele não ingere álcool, porque na manufatura do pão, aquele álcool que foi produzido nesta reação
de transformação química, né? Ele vai embora com o calor do forno, produzido pelo forno, seja um calor termoquímico ou termoelétrico, depende do forno, vai se gerar um produto final de calor e esse calor vai queimar o álcool e você pode tão simplesmente saborear o pão, porque este álcool vai dar um certo sabor no pão, uma maciez, e ele também não será ingerido porque ele foi embora já nesta altura do campeonato. Então, continuando a falar sobre bioquímica. Bioquímica é uma palavra justaposta por outras duas. Biologia mais química formam a bioquímica. Vemos aí também, nesta palavra escondida, um processo de transformação quando nós pensamos num determinado inseto na sua forma mais jovem. Então nós estamos falando de uma taturana. Aqui nós temos então a figurinha simpática de uma taturana, cabecinha dela toda colorida, até que é bonitinha, né? Nas cores e etc e tal, mas o bicho em si não é muito bonito, principalmente quando nós o comparamos com outros animais. Então nós temos aqui a taturana. Esta taturana, ela forma, com o passar do tempo, através deste processo aqui nós temos um ovinho de inseto que foi colocado em algum lugar. Este ovo matura, eclode, gerando uma taturana parecida com aquela que nós acabamos de ver. Logo ela sofre uma nova transformação e se apresenta na forma de crisálida, que é isto aqui. Você já deve ter visto alguma na sua casa, na sua escola, na sua igreja, em diversos lugares por onde você andar. E daqui então surgirá uma bela e linda borboleta, como esta aqui que nós estamos mostrando agora. É linda e tem outras muito lindas também e diversificadas nas suas formas de asas, nos seus desenhos e nas suas cores. É uma coisa muito bonita, obra do Criador, que é simplesmente o máximo, não é? Nosso Deus é o máximo, é grandioso, é tremendo, é soberano e nós devemos cultuá-lo com muita seriedade em nossas vidas, né? Aprender isso em cada momento que nós temos. Então, quando olhamos para o mundo espiritual, nós também vemos ou também podemos ter uma lembrança de um fato muito significante de transformação. É a transformação muito conhecida da água em vinho que foi realizada nas bodas de Caná da Galileia. Jesus tinha uma missão a cumprir nessas bodas. Uma missão num tempo pré-determinado e numa época pré-determinada. Jesus tinha pressa para começar o seu projeto como Deus encarnado aqui nesta terra. Nas bodas havia uma grande concentração de pessoas. Talvez por durar uma semana, que era a cultura e o costume da época dos hebreus ou dos judeus, os casamentos duravam em torno de uma semana e sabemos que por causa disso, provavelmente a cidade toda deve ter passado pela festa, melhor dizendo, das bodas de Caná. Ali naquele momento haviam 6 talhas de pedras contendo água. Água para quê? Para purificar as mãos dos judeus, porque ali eles estavam reunidos para uma festa e provavelmente beberiam, comeriam, e isso eles o fariam com as suas mãos. Então os judeus eram muito preocupados com esses fatos, cumprindo inclusive uma das 3 leis que eles possuíam, que eram fatos estes ligados à lei cerimonial. Os judeus tinham também as leis jurídicas e também tinham as leis religiosas. Cada uma cuidava de uma área.
pertinente ao desenvolvimento da cidadania dos judeus. A lei cerimonial pregava coisas deste tipo também. Então os judeus tinham essas talhas para não esquecer de lavar as mãos, porque isso, como outras coisas, era muito próprio deles. E Pilatos, que era um cidadão romano de nacionalidade italiana, ele, para agradar aos judeus locais, como bom político que era, e todos os políticos fazem isso, querem agradar as pessoas para ganhar popularidade com elas, ele lavava as mãos com frequência também, para mostrar a adaptação a isso, e inclusive fez isso quando Jesus esteve naquele episódio frente a ele, e ele se exime totalmente de cumprir com o seu papel, se bem que tudo isso estava predeterminado por Deus, mas ele lava as suas mãos. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, este foi, segundo as Escrituras, o melhor jamais visto e bebido por alguém. Para haver um impacto nas pessoas, teve que haver uma transformação ali, pois a água por si só, ela é boa, mas é um líquido comum, precioso, mas é comum. O vinho, por sua vez, contém água dentro dele, juntamente com outros componentes que também o enriquecem e o tornam muito saudável, além de palatável e apreciável e muito bom para a saúde, diga-se de passagem, porque o próprio apóstolo Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho para aplacar os males estomacais que ele havia desenvolvido. Então o vinho, ele tem um poder terapêutico também no seu uso equilibrado, não encher a cara com vinho. Tomar um vinho, um cálicezinho de vinho, é bom para a saúde. Não estou aqui defendendo absolutamente nada, estou citando aquilo que a ciência comprova, tão somente. Este fato trouxe surpresa às pessoas que, como muitos hoje, pensam que Deus é uma figura. Imagina que aquele Jesus lá, que ninguém sabia se ele era Deus mesmo, poderia fazer alguma coisa. Afinal de contas, Deus é um ser, para muitos, monótono, insensível e paralisado. Não é capaz de surpreender em nada e nem a ninguém com o seu poder. Era isso que as pessoas pensavam, inclusive, de Jesus como máximo, né? Que ele era um ser desprezível. Tanto que os próprios discípulos, quando viram essa transformação, passaram a crer nele porque eles estavam andando com Jesus, mas de fato não tinham certeza de que ele era o Filho de Deus encarnado. E isto porque, quase como regra, as pessoas hoje elas buscam contentamento em lugares, em pessoas, em coisas, mas não em Deus, que é o porto seguro, onde elas deveriam atracar e confiar. As pessoas, como nós já discutimos de uma outra forma em outros estudos, elas confiam muito em pessoas, em coisas, em lugares, e a Bíblia traduz isso num determinado texto que me foge agora, não sei se é Deuteronômio, não posso dizer com clareza, mas uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, todavia, me gloriarei no meu Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia. Nós podemos ter confiança em Deus, um Deus vivo, que é bem oposto disso que parecia estar inserido nas mentes e nos corações daquelas pessoas. Então, quando se fala em transformação, nós podemos pensar também em um fenômeno chamado de mimetismo. Vamos lá então? Mimetismo é isto aqui. Nós vemos aqui que existe um bicho em meio a folhas secas, e este bicho, que parece ser até um lagarto, ele nunca vai ser visto por um pássaro, um predador, porque ele está aqui muito parecido com as folhas. Isto é mimetismo. Mimetizar significa disfarçar-se. E aqui nós temos um mais clássico, que vem de encontro àquele primeiro desenho que eu mostrei, que é propriamente dito uma borboleta. Então ela se confunde com a casca de uma árvore,
do tronco ou dos galhos de uma árvore para enganar os seus predadores e eles não a verem ali mesmo na luz do dia. Isso ocorre com as pessoas também, este mimetismo, esse disfarce. E pessoas que estão fora e dentro das igrejas, mas se omitem de mostrar ao mundo, no caso as que estão na igreja, fugindo do seu papel principal, fogem de mostrar ao mundo a razão principal da sua transformação de vida um dia acontecida. Como esse mimetismo acontece? Na igreja de Corinto, por exemplo, nós vemos a formação de grupinhos dentro da igreja, invejas e contendas ali existentes, brigas que iam parar nos tribunais de justiça, quando a própria palavra de Deus diz que as brigas litigiosas não devem ir parar nos tribunais, mas procurar resolvê-las no âmbito da congregação, justamente para não denegrir a imagem da igreja perante os incrédulos. Tinham problemas também na igreja de Corinto com mentiras, roubos, eram raivosos, usavam de palavrões, isto escrito na palavra de Deus. A igreja de Éfeso se mostrava também sem amor, apesar de cumpridora e de esforçada para servir o melhor possível a Deus. Era uma igreja que fazia tudo pela raça, pela razão, não pelo grau de emoção ou espiritualidade. Apocalipse 2:4 mostra isto para nós, quando nós lemos a palavra. Lá haviam pessoas que, apesar de convertidas, ainda tinham problemas desses que eu acabei de falar agora há pouco, descritos em Efésios 4:25. Pessoas mentirosas, raivosas, falavam palavrões, né? Então, complementando a questão da falta de amor para a igreja de Éfeso, embora fossem, como eu já disse, excelentes trabalhadores na obra de Deus. Por isso nós precisamos, sabendo disso, nos policiar, porque às vezes nós trabalhamos arduamente com as nossas forças físicas para a causa de Deus, mas não devemos deslizar do outro lado, evidentemente. Na igreja de Tessalônica, haviam pessoas que não gostavam de trabalhar porque achavam que a vinda de Jesus viria mesmo. Então, se Jesus vai vir e eu não vou ficar nessa terra, para que trabalhar, né? Na igreja de Filipos haviam duas pessoas muito briguentas, eram elas Evódia e Sintique. Na igreja de Colossos havia também disseminação de doutrinas contrárias àquela que é chamada de a sã doutrina. As pessoas deformavam a palavra, pregavam heresias, né? E tinham as escrituras, ou parte delas, nas mãos para poder cumprir exatamente aquilo que Deus pede na sua palavra. E sem o agravante de um dia prestarem contas por terem acrescentado tios ou tirado letras da palavra. Isto é uma imensa responsabilidade. Cultuavam anjos, né? Isso é um tipo de idolatria. Na igreja de Gálatas havia partidarismos que geravam ódio entre os irmãos. Aqueles grupinhos também formados na igreja de Corinto se repetiam provavelmente nesta igreja, e isto trazia divisão. Não se deve proteger a um e vulnerabilizar outros, né? O pau que dá em Chico também dá em Francisco. Isso é um ditado popular muito aplicável a essa questão, discutida para a igreja de Colossos. Na igreja de Gálatas havia partidarismos também que geravam ódio entre os irmãos. Na igreja de Tiatira havia prostituição, e idolatria também. A idolatria estava bastante difundida naquelas épocas. Na igreja de Laodiceia havia uma membresia orgulhosa, eram muito materialistas, buscavam muitas coisas deste mundo, tanto materiais quanto psicológicas, quanto tudo
né? E na verdade sabemos que devemos buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão normalmente e naturalmente acrescentadas mediante a nossa fé. E isso levava a eles a estarem mornos. E sabemos que a mornidade, ela já por si só joga para o lado de lá, né? O lado de Satanás. Na igreja de Pérgamo, seguiam as doutrinas dos Nicolaítas e de Balaão. Na igreja de Jerusalém haviam pessoas preconceituosas que eram muito reclamonas. Lá também haviam pessoas que gostavam de aparecer dentro da igreja, de serem notadas, serem destaque. Nossa, mas a igreja então é imperfeita ainda hoje, como era no passado? Sim, a igreja é imperfeita, porém, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, nos recomenda Mateus capítulo 5, versículo 48. Quando falo em transformação de vidas, aconselho para que você possa sempre refletir nisso. Que para ela ser verdadeira é necessário sempre lembrar-se de uma taturana, como vimos, feia, que estraga as plantas e até as mata. Mas depois de sofrer uma transformação, apenas e delicadamente serve-se da planta através do néctar que tira de suas flores suavemente. Relembrando aqui rapidamente, isto que é feio se transforma nisto que é delicado e bonito. Veja a diferença. Quanta diferença, não? Muito bem. Este processo todo, ele é gradual. É um processo que vai acontecendo à medida que se cresce na vida espiritual, mas crescer é necessário. O livro de Romanos nos ensina isso também de modo muito claro. Devemos ser espiritualmente como crianças, mas maduros como adultos. Ao contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 15, complementa esta ideia que eu acabei de falar. Não vivam mais como o mundo vive, irmãos. Não vivam mais assim. Viver assim é como pertencer ou filosofar do efeito Gabriela. O efeito Gabriela, ele prega o seguinte: eu nasci assim, eu cresci assim e eu morrerei assim. Isso não é bíblico e nem cabe na vida cristã e nas filosofias cristãs também. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo Romanos 12, 2, um versículo muito conhecido de nós e que vira e mexe estamos repetindo. E isso tudo, então, irmãos, só terá efeito testemunhal nas vossas vidas, ou de quem as observa, se estas pessoas que observarem uma boa transformação em vossas vidas puderem ver e sentir a respeito de sua vida, dizendo a seguinte frase: puxa, essa pessoa mudou mesmo, mudou da água para o vinho. Então aqui nós terminamos o estudo de hoje, mais um estudo com a graça e misericórdia do Senhor Jesus. As palavras ditas até aqui em cada estudo não são minhas, assim como as palavras que vocês têm escutado ao longo de suas vidas nas pregações da igreja ou de outras igrejas, enfim, dos diversos canais pelos quais ela tem chegado até vocês. Essas palavras são importantes para a sua estruturação espiritual, porque, como já disse, ela não provém de homem, provém de Deus. Então, sabendo disso, é muito bom e importante todos vocês, inclusive eu, pensarmos nisto seriamente. Deus vos abençoe. Desejo a todos uma semana cheia de vitórias, de paz e de sucesso, guardadas sob as asas das mais ricas bênçãos de Deus para todos vocês. Até
o próximo estudo, se assim Deus o permitir. Deus vos abençoe.